e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápolis. Trouxeram então homens tudo que falavam com dificuldade e pediram que Jesus lhes pusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou, e ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas, aos surdos faz ouvir, aos mudos falar. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o 23º domingo do tempo comum nos coloca dentro do meio da Bíblia. E nós, recordando Santo Agostinho, lembramos o que ele nos diz. Deus havia escrito no primeiro livro a obra da redenção. Como o homem se esqueceu deste livro, ele escreveu o seu novo livro, que é a Bíblia Sagrada. E na Bíblia Sagrada está a palavra de Deus exatamente para que ela seja a fonte inspiradora, seja da nossa vida, seja da nossa missão como cristãos católicos batizados. Sendo assim, o primeiro apelo do profeta Isaías neste domingo, quando nós fizemos uma missão nesta comunidade, quando rezamos pelos dizimistas, é criar ânimo, não tenhais medo. Somos tantas vezes tocados pelo desânimo, pelo cansaço, e quando é para Deus, todas as dificuldades aparecem. Meu filho adoece, meu irmão viajou, meu pai não quer que eu venha para a igreja, minha mãe não está bom, enfim. E Deus está nos dizendo: não desanimei, não tenhais medo, vede, é vosso Deus, é Ele quem vem para nos salvar. Mas já no Antigo Testamento, a profecia de Isaías, ele nos fala que Deus virá para abrir os olhos aos cegos, para descerrar os ouvidos dos surdos e para fazer com que o coxo, o aleijado, aquele que não tem nenhuma condição de caminhar, ele possa saltar, ele possa ter uma vida onde Deus lhe dá a liberdade para viver. Essa leitura nos mostra que o nosso Deus é o Deus da vida, é aquele que vem para nos libertar das nossas amarras, que vem fazer com que todas as nossas limitações sejam superadas, exatamente para que, ouvindo a palavra, saiamos correndo para anunciá-la, e aí sim, toda a terra se transforma. Meus irmãos,
e minhas irmãs, é por causa da fé que nós temos, que havemos de ter a certeza que não podemos fazer acepção de pessoas, ou seja, na igreja, na comunidade, diante de Deus, todos nós somos irmãos. Todos nós não podemos nos preferir. Agora, por exemplo, é uma época difícil, porque às vezes nós rejeitamos o outro por causa da cor da sua bandeira política. E nós nos esquecemos que Deus nos quer irmãos, que Deus nos escolheu para sermos herdeiros do reino. E como herdeiros do reino, precisamos viver da palavra. E é esta palavra que Jesus anuncia, seja pela proclamação, seja pela cura, seja pela recuperação da saúde. De novo, Jesus sai. Aos missionários que hoje saíram, aos missionários que deixaram a sua casa, aos missionários que assumiram essa bandeira de Jesus e foram de casa em casa. Jesus sai novamente. Ou seja, Jesus não se cansa de sair, porque ele deve chegar lá onde o Pai do céu o envia. E nós, como missionários, temos que sair de novo da região de Sírio. Temos que sair de novo lá do Alto do Cigano, lá do Alto da Maravilha, lá do Muriá, enfim, para, nesta comunidade, cumprirmos o mandato de Jesus. E esse mandato de Jesus, ele se efetiva também quando um homem é trazido para ele. E este homem tem uma deficiência. Esse homem não escuta. Esse homem fala com dificuldade. E qual é o pedido? Não é dinheiro, não é alimento, não é nada. Apenas Jesus impõe a mão sobre este vosso servo para que ele seja curado da sua miséria. E Jesus, pedagogicamente, não faz aquele gesto no meio da multidão. Jesus se retira e leva aquele homem. E ali, cospe no chão, faz saliva e vai ungir o ouvido daquele homem. Vai tocar a sua saliva, vai colocar os dedos ali e faz uma prece ao Pai do céu. Essa prece de Jesus qual é? É falar, abre-te. Imediatamente. Quando Jesus se volta para o Pai do céu, os ouvidos daquele homem se abriram. A sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade. É esse o apelo para os missionários, soltar a língua para falar sem dificuldade, soltar a língua para ir de casa em casa, soltar a língua não para uma mera conversa de comadre, mas para o anúncio corajoso e audacioso da palavra de Deus. E desse anúncio, nós possamos lotar as portas de igreja para, no horário nobre como esse, domingo, 5 horas da tarde, nós comermos o pão da palavra e comungarmos o pão da santidade. Quanto mais Jesus insistia para que aquele homem não dissesse absolutamente nada a ninguém, mais ele falava, mais ele dizia, mais ele externava
a sua satisfação. Qual é o resultado? Muitos ficaram impressionados. Um dos padres da nossa diocese me disse, Dom Francisco, por causa da Santa Missa, o senhor, já de idade, disse a mim, padre, eu chorei no dia em que um católico veio em nome de Jesus visitar a minha casa. Eu já recebi a visita e a conversa de muitos crentes, de muitos protestantes, mas a Igreja Católica é a primeira vez. Eu, nessa idade, pensei, o batismo nos introduz na Igreja. O batismo faz de nós missionários de Jesus. O batismo nos faz levar a boa nova, porque tem Jesus indo pregar o Evangelho a toda criatura. Será que Jesus disse isso só a mim? Não. Será que Jesus disse isso só às freiras sacramentinas? Não. Ele disse a todo aquele que da via batismal nasce para a vida eterna e se torna membro da comunidade dele. Muitos se impressionaram. No nosso bairro, na nossa comunidade, a missão desses 200 anos tem que levar muitos a se impressionarem. Se impressionarem, sim, não somente para abrir a igreja assim, bonita, na nossa igreja, né? Numa obra de arte tão bonita. Muitos se impressionam por quê? Porque começam a folhear a Bíblia. E a Bíblia começa a ser a fonte inspiradora. O apelo da Bíblia é que nós avancemos para águas mais profundas. É para que escutemos aquele apelo de Jesus que diz: coragem, levanta-te e anda, porque muitos precisam me conhecer para me amar. E a admiração daqueles do tempo de Jesus era exatamente porque eles faziam uma constatação. Jesus faz bem em todas as coisas. Ele chega a realizar até o impossível. O que é o impossível é exatamente fazer com que os surdos escutem e os mudos falem. Que Deus, nessas loucas jubiladas de 200 anos, nos ajude a descobrir como ser católico de verdade. E neste segundo domingo do mês, a paróquia toda reza pelos seus ministros, para que os católicos compreendam que dízimo não é uma coisa de crente. Dízimo é a palavra de Deus para nós. E sendo a palavra de Deus para nós, nós vamos se partilhar. Por isso, dízimo é amor partilhado. Dízimo não é sobra para Deus, mas dízimo é certeza de que, assim como Deus me deu, eu a Ele devolvo, e Ele vai me abençoar sempre, para que em minha vida multiplique os rios de água viva. Amados irmãos, queridas irmãs, possamos nós escutar mais e melhor a palavra, soltarmos a nossa língua, para que o nosso anúncio traga de volta tantos e tantos católicos que já se afastaram da igreja e possam eles também voltarem a vivenciar a maravilha do Evangelho da Salvação. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.